Então, atenção, chamando Newton César. Peraí, deixa eu ver aqui. Márcio está gravando. Agora sim, agora sim, estou na fita. Newton César, diretamente da Angola. Isso, Luanda, capital de Angola. Está internacional nosso programa agora. Pois é, Contatos Insólitos agora internacional, então para os nossos telespectadores, né, os seguidores do canal aqui do Contatos Insólitos, o Newton César hoje se encontra na Angola. Então estamos fazendo um Contatos Insólitos internacional do outro lado do Atlântico. Temos lá o Newton César e eu aqui no Brasil. Não basta falar, tem que ir, né? Não basta falar da África, tem que ir na África. Tem que ir na África, cara, não tem jeito. Continente africano, o berço da humanidade. Cara, é o seguinte, vamos tentar fazer nesses Contatos Insólitos aqui, a distância é absurda, nunca tentamos fazer algo assim tão longe, mas aparentemente está funcionando. Então vamos embora, né, cara? Vamos tentar ver o negócio. Ontem teve um blackout aqui às 11 horas e hoje teve outro 7 da manhã e 10 da manhã, mas isso não é nada para ficar temeroso. O máximo que pode acontecer é ficar no escuro aqui, aí tudo bem, mas vamos tocando. Aí não vai ter jeito, mas vamos embora então. Então, internacionalmente, vamos para mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é o número 101 e a temática de hoje é a discrepância entre o sentir e o expressar. Bom, também tirei da cartola esse tema aqui, mas eu estava ali, preciso arranjar um tema, né, cara, e isso me ocorreu, assim, um insight muito rápido, cara, de bate-pronto, assim, não sei de onde que surgiu, na verdade. Eu estava simplesmente... Tem que pensar em alguma coisa e, pum, deu esse estalo. E dessa vez eu não fui inspirado por nenhum vídeo do Bernardo Kessler, foi tirado de dentro mesmo. Mas talvez haja uma explicação, parte dela consciente, que é a problemática da comunicação, né? A comunicação entre nós, seres humanos, ela é muito precária. Nós já sabemos, ambos aqui fizemos comunicação, né, cara? Comunicação social, né? Sou formado em comunicação social, mas com ênfase em publicidade. Você virou jornalista, mas nós sabemos que existem sérias implicações em relação à comunicação em termos pragmáticos, né, cara? Mas o que eu quero abordar aqui, mesmo porque teria que se enquadrar no tema, né, de contatos insólitos, é algo uma camada muito mais profunda que ultrapassa essa questão simplesmente das dificuldades técnicas sobre a comunicação, e ela atinge uma profundidade onde a gente vai ter que falar a respeito da história para entender. Então, onde é que eu quero chegar com isso? A gente sabe que as grandes filosofias do Vale do Indo, né, há milênios, há pelo menos 3.000 anos, apontam, né, para nós essa necessidade de exploração do universo consciencial. E você tem uma longa tradição, né, que foi passada de geração em geração, uma tradição oral, inclusive, né, que funciona através daquela dinâmica bastante conhecida entre mestre e discípulo, passado de boca em boca, onde essa exploração consciencial ela acabou sendo sistematizada e colocada de uma forma que na época era a forma que dava para ser feito, né? E que eu acredito que continua tendo a sua validade, que é muito importante, né? E a gente acaba negligenciando ela, que é a utilização dos símbolos, dos mitos e das metáforas. Né? Por quê? Porque é uma exploração que ultrapassa e muito, né, a capacidade da linguagem de expressar, né? Então, nada melhor do que se utilizar de simbologia, de mitos, de metáforas, né, para tentar passar isso adiante de geração em geração, e sempre funcionou muito bem, né? A gente, por mais que sempre foi um processo muito difícil, tem funcionado ao longo da história. Porém, e aí entra, acho que talvez a maior parte do problema, no mundo ocidental moderno, a gente não apenas enfatiza apenas o aspecto externo, ou seja, é o mundo exterior que deve ser explorado, dominado, controlado, etc., ou seja, negligenciando todo o aspecto subjetivo ou a importância do aspecto consciencial, do aspecto da mente, da exploração da mente, como também, ao mesmo tempo, né, caiu em desuso toda a importância da simbologia, da mitologia e a utilização das metáforas como forma legítima de expressar experiências internas, né? Então, é um problema duplo, no meu modo de entender, né, de que um é esse, de que o mundo subjetivo não interessa, ou se tem alguma importância, é uma importância bem secundária, não é prioridade, e esse outro aspecto de a única forma que até então nós tínhamos, que é expressar isso, né, reportar isso para as pessoas,
no meio externo através da simbologia, através dos mitos e das metáforas, também passou a ser muito desvalorizado, né, no mundo moderno, onde a literalidade predomina. Então, eu acho que tem esses dois pilares super problemáticos em relação a essa falta de exploração consciencial, que acabam influenciando em que aspecto? No aspecto da comunicação ficar extremamente prejudicada, porque você não deixou de possuir sentimentos, emoções e de ter esses impulsos internos que pululam o tempo todo, extrapolam, saem pelos nossos poros, mas você não tem essa exploração sistemática de promover um mapeamento, né, de entendimento de como a mente funciona, qual é o fluxo mental, o que a gente deve trabalhar, etc. E, para piorar ainda, na hora de a gente tentar reportar, a gente não dá mais bola para toda a questão simbólica, mitológica ou metafórica, que também prejudicam em demasia tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Então, como resultado, não vai bater aquilo que se passa dentro de nós com a nossa capacidade de expressar isso para os outros, né? E aí, muitas vezes, aquilo que é falado, na maioria das vezes, eu acredito, aquilo que é falado não bate com o comportamento, né? Porque o comportamento está demonstrando uma coisa, mas a fala diz outra, né? Então, essa dicotomia, eu acho que é um dos maiores problemas da humanidade no momento, em relação a essa falta de capacidade de entendimento, né, do que você está sentindo e essa dificuldade de se expressar, como a gente já conversou também, inclusive, outras vezes, né, como coisas simples, por exemplo, quando você vai se apresentar para alguém, a pessoa fala um pouco sobre você, você dá aquela travada, porque assim, cara, eu nunca parei para pensar sobre isso, ou aquilo que eu entendo, ou aquilo com o qual eu me identifico, que poderia ser uma parte minha, é simplesmente minúscula em relação a tudo aquilo que eu represento de fato, né? Então, eu acho que é uma problemática interessante de a gente explorar, e já passo a bola para você, para fazer aí os primeiros comentários. Não, legal. Muito boa introdução. Não, começando do fim, eu acho que valeria a pena um dia a gente poder conversar sobre... A gente já possui alguns aspectos, com o que a gente se identifica. Porque vai mudando de acordo com o nosso desenvolvimento da vida cognitiva, mas também dependendo de qualquer linha de desenvolvimento que a gente tiver, se a gente estiver realmente evoluindo e caminhando consciencialmente, a gente tende a expandir essa capacidade de identificação. Mas a maioria de nós não faz isso. Então, te ouvindo, me ocorreu várias coisas. Olha que incrível. Por um lado, a comunicação é a coisa mais fascinante que a gente conseguiu entre nós. Os outros seres vivos que conseguem comunicar, meu irmão, especialista em cetáceos, garante que as baleias, os golfinhos, as orcas e todos os demais cetáceos se comunicam entre si. Eu não vou duvidar dele, que é uma grande autoridade. Está longe a ideia do mestre de escola é muito legal. Apesar dos problemas inerentes ao telefone sem fio, antes da escrita, antes de 6.000 anos, quando começaram as agulhas de argila e a linguagem cuneiforme, a gente foi passando ideias de forma verbal, como você disse, com relativo sucesso. Apesar dos problemas do telefone sem fio que sempre aconteceram. Talvez porque havia muita repetição, havia muita mais atenção. Talvez uma das coisas que a gente já percebeu hoje também, que a falta de atenção é impressionante. Por outro lado, concordo contigo, com o advento da ciência, surgiu junto a ideia da literalidade. Denotação. Conotação, não. Denotação. Um prego é um prego. Não me venha dizer que isso pode ser uma outra coisa. Não. Prego é prego. Isso dificulta toda a parte simbólica para descrever o que vem de dentro, porque muitas vezes não é literal. Não se encontram palavras para se descrever literalmente. Eu acho, me ocorreu não sei o que, durante a tua fala, que nesses últimos 120 anos do surgimento da psicologia, os profissionais da área têm se aprimorado em criar termos para poder descrever estados patológicos ou não relativos à saúde mental. Se não me engano, hoje é o dia da saúde mental. Não sabia. Eu acho que no rádio, quando eu estava vindo para cá. Então, eu acho que tem se aprimorado. Falta muita coisa ainda. A gente ainda não consegue se entender direito. Né? Por outro lado, olha que gozado. Durante a tua fala me veio assim um pop-up. Mesmo a gente não aceitando muitos dos símbolos e muito da linguagem simbólica que existe,
no principal veículo de mensagens hoje, seja o WhatsApp, seja Messenger, etc., olha quantos emojis a gente usa. Verdade. A gente busca outras maneiras de encontrar simbolismos para não ter que escrever eu estou me sentindo feliz, eu estou assustado. A gente foi criando coisas, né? Inclusive, já conversamos aqui sobre ETs, sobre diabo, sobre o que for, né? A gente não para, parece que é mais forte do que a gente, apesar de toda a literalidade, tá? É mais forte do que a gente. E uma coisa que é mais abrangente do que o tópico de hoje, mas é só para realçar, eu estou convencido de que uma parcela significativa dos problemas do mundo, de hoje e de sempre, é por mal entendido. Apesar de falarmos o mesmo idioma, compartilharmos a mesma coisa, não conseguimos nos comunicar. Um bom exemplo, aproveitando que eu estou aqui. Eu estou num país que fala português, um português diferente do nosso, tem características específicas. Mas mesmo assim é muito fácil se perder e não nos entendermos porque a piada não cai, eu não estou no contexto aqui, eu faço uma coisa que eles não entendem, mesmo sendo pessoas que mais ou menos nos entendemos e a linguagem básica é a mesma, mas é muito fácil não se entender, mesmo sendo o mesmo. Impressionante, né, cara? Não, eu concordo. E você tem todo um aspecto de também, fomos levados a acreditar que nós somos assim, né, criaturas racionais. E isso não é verdade, cara, está muito longe da verdade, né? Ou seja, é a emoção, o sentimento que prevalece sempre, né? E por mais que a gente goste de, né, achar que somos assim, nós não somos. Então, toda essa parte do sentir ou do perceber que se encontra no aspecto, ou dentro do espectro, melhor dizendo, emocional / sentimental, ele é mais complicado de se expressar de fato, mas tudo isso se encontra dentro do espectro da consciência, aquilo que nós, porque nada fora da experiência pode ser definido ou sentido, né? Tudo é experiência e tudo é consciência. E é um aspecto muito negligenciado por nós, né? Pelo menos no mundo moderno ele é assim. E isso o tempo todo está acontecendo e a gente não dá valor justamente por causa dessa priorização dos aspectos mais pragmáticos / literais do que os aspectos mais emotivos ou sentimentais, que participam da mesma forma, mas, né, são colocados para segundo plano. Então, eu acho que esse aspecto também que participa da experiência ou faz parte do campo vasto da consciência, seja ele pessoal ou transpessoal, está se manifestando o tempo todo, a gente não está dando bola para isso, e isso vai explodir em algum momento de alguma forma, né? Seja no aspecto, né, que a gente vê o tempo todo no noticiário, poxa, mas fulano era uma pessoa tão boa, tão calma, explodiu numa fúria de raiva e foi lá e cometeu um ato de violência extremo, às vezes até resultando em morte e coisas super graves. Da onde que veio isso? De onde que surgiu isso? Uma pessoa que até então parecia ser normal, etc. Bom, descontando aí os aspectos que você mencionou, né, dos problemas mentais, né, ou da falta de saúde mental, que também fazem parte desse coquetel, dá para a gente também explorar esse aspecto de várias camadas que fazem parte de nossa totalidade, que estão sendo ignoradas, estão ali presentes, e a gente prefere focar apenas naquilo que nós gostamos, ou preferimos chamar, né, da nossa identidade, né, que a gente constrói, tentando convencer a nós mesmos que nós somos aquilo desde a infância. E aí todo esse aspecto, como ele é negligenciado, não é tocado, não é falado, ou às vezes é tentado se expressar e as pessoas que estão lá fora tiram sarro, ou não acham aspectos legais de serem tocados, etc. Tudo isso acaba contribuindo, cara, para um grande espectro onde o mal entendido vai estar sempre acontecendo, né? É inevitável. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso sim, concordo que a psicologia foi um avanço nesse sentido, mas, muito infelizmente, ela ainda é muito não sei se decepada é a palavra correta para isso, mas muito limitada, em relação a estar analisando isso do ponto de vista que, majoritariamente, a maioria das pessoas encaram a consciência sendo o resultado de processos químicos, cerebrais, etc. Né? Mas, então, eu vejo mais por aí, né, nesse sentido. Eu concordo contigo. E dando até um desconto para todas as terapias no âmbito da psicologia e seus derivados. 120 anos é pouco. É pouco para se estruturar uma coisa tão complexa quanto a nossa mente. Né? Eles nem entram nos meandros da parte fisiológica, nem entram, porque isso é para a neurociência. Né? Inclusive, falando em neurociência, se não me engano, é o neurocientista Antônio Damasio, português, que diz:
Ao contrário do que se imagina, nós não somos seres racionais, somos seres eminentemente emocionais. Antes de pensar, sim. Antes de pensar, nem que seja microsegundos antes de pensar. E a questão do mal entendido, eu acho que também tem a ver, sabe com o quê? Uma coisa que a gente já conversou. Sai do controle. Tudo que sai do controle, eu acho que nos deixa em situação desconfortável. E como é que a gente lida com o desconforto? Segundo o entendido, a gente deveria encarar o desconforto, se perguntar por que me incomoda, tentar ir na razão da coisa e poder crescer. Fácil falar, difícil fazer. A primeira coisa que a gente quer fazer diante do desconforto é: qual é a pílula que eu tomo para ficar livre disso? Exatamente. Simplesmente a gente chegou nessa. E nós, do lado ocidental, fazemos muito isso. Como é que eu fico livre disso rápido? Eu não quero nem olhar para isso. Seja uma dor de cabeça, seja um problema familiar. Qual é o advogado para quem eu ligo para resolver esse problema? Quando seriam excelentes oportunidades de aprofundar e buscar as causas e tal. Só por estar falando aqui, eu estar falando, você está entendendo? Pelo menos a gente, e muita gente que está ouvindo aqui vai chegar. É por aí mesmo. Tudo é uma oportunidade de crescimento. No caso que eu falei aqui, vou cancelar, eu podia arrancar os cabelos e tal. Não, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que lição se pode tirar disso? Não que a gente não deva ficar chateado. Não, é parte do jogo. É parte da base lá. Eu vou ficar chateado, mas não vou estragar meu dia por causa disso. Eu vou entender que os meus planos foram mudados. Eu vou lembrar, que legal. Isso é viver. Fazer planos e os planos não se concretizarem. Bem-vindo ao clube. Nem sempre os seus planos vão se concretizar. Muda os planos, muda a atitude. Fácil de falar, mas não é tão fácil ter um processo. Exato. Não nos permitimos esse processo. Ainda mais a parte simbólica, né? Quando o que o Weber faz, os 4 quadrantes, o lado superior esquerdo, a parte interna individual, o lado superior direito, a parte externa individual, que é o que a gente valoriza. Estou olhando para o Márcio está franzido, você está preocupado. Antes de te perguntar, você pode estar preocupado ou não, pode ser que seja franzido por natureza. Ou então eu vou fazer um scanner mental lá, está mostrando que toda vez que ele fica preocupado, dá esse pique aqui. Esse é o externo. E tem também o lado do quadrante inferior esquerdo, a coletividade, o que nos une, a nossa cultura, ela é toda interna. São valores Exatamente. E a parte do quadrante inferior direito, tudo que é coletivo mais estrutural. O hospital físico, as escolas físicas, os computadores, tudo que é coletivo. A gente dá muita bola para o físico, para o exterior, que eu posso ver, medir, controlar. O interno, como ele sai do controle como mulher, que eu preciso perguntar para a pessoa, mesmo que, aí vem um pouco do que o tema de hoje. A pessoa se expressa, às vezes ela não consegue expressar exatamente o que ela está experimentando. Exatamente. E quando consegue, quem está ouvindo não consegue decodificar, às vezes não tem o cabedal de recursos para poder entender exatamente o que ela está. Daí para o mal entendido é um passo. Exato. E você tem os agravantes ainda que fazem parte desse espectro todo, que é a questão do imediatismo, né, cara? Então, que esse é um outro problemático que nós temos. Como isso demanda trabalho, ou seja, não é uma tarefa fácil, por exemplo, vamos pegar aqui um mal entendido, né, que acontece direto. Por exemplo, você fala uma frase e a pessoa entende de forma errada, né? Ou seja, aquilo que estava querendo dizer não era exatamente aquilo, a pessoa entendeu diferente. E aí você, né, vira e fala, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, deixa eu explicar. Mas às vezes, cara, devido a esse imediatismo, a pessoa nem vai, não precisa explicar porque eu já entendi, ou aí toca numa ferida da pessoa em relação a certos traumas pelas quais a pessoa passou, e aí isso vai atingir aquela parte com a qual ela não sabe lidar direito, e aí o mal entendido, ao invés de ser dissolvido, ele é ampliado, né, cara? A coisa se transforma num vulcão. Então, assim, eu acho que muito do imediatismo acaba atrapalhando essa questão de que seria importante nesse momento então, falar, então, peraí, se eu entendi errado, então me explique novamente. Então, o que você quis dizer exatamente? Aí você tenta reformular e repassar aquilo para a pessoa, né, de uma forma onde não pode haver pressa, né, necessariamente, porque você precisa de um tempo para explicar aquilo que de fato ocorreu. Então você tem esses problemas também, né, dessa sensação de que tudo deve funcionar ao apertar de um botão, né, a pedir uma comida delivery, né, ou simplesmente entrar no app de, sei lá, de tal empresa e você acaba tendo praticamente uma resposta imediata.
isso não vai acontecer dentro de uma construção de relacionamento humano, seja ele afetivo ou não, né? Bom, acho que a afetividade faz parte de tudo quanto é tipo de relacionamento, né? De uma forma mais íntima ou não, mas se ocorre dessas formas menos íntimas, quiçá quando há um relacionamento íntimo, o quanto que essa problemática é negligenciada, né? No ponto de vista de que é preciso haver uma construção e para haver construção tem que ter tempo. Então, é um conflito muito grande. A gente passa por isso porque vivemos no tempo, né, na era do imediatismo. Né? Então, acho que isso também contribui fortemente para esses mal-entendidos se proliferarem. Não, bem legal. Você quer ver uma coisa legal que eu tive a chance de ver aqui? Tem gente que fala que a gente está na área da informação. Outros dizem que a gente já passou da área da informação, a gente já está na área da transformação, que é um pouco junto. A gente está acostumado a ver o nosso meio e ver coisas indiretas que a gente vê pelas redes sociais, pela televisão e tal, e acha que o mundo se comporta mais ou menos igual. Mas nada como você tá do outro lado, né? Então eu estou aqui, eu fui almoçar com o meu cliente e tal, celular em cima da mesa. E se tocar, a pessoa comendo, pede licença e atende. Então, é diferente de nós. A gente tá pensando, eu estou achando que não, é outro país mais calmo, mais tranquilo, outro continente, não é São Paulo. Não, igual. O nível de distração igual. Marido e esposa ali, às vezes eu vi os dois. Eu estou sentado lá, porque eu não tenho... meu celular não pega no Wi-Fi da casa da pessoa. Eu estou tranquilo só observando. Né? Igual, as crianças iguais. Vi momentos em todo mundo baixar a cabeça, como a gente vê em todo mundo, os zumbis. Em plena... Isso acontece. Esse é um ponto que isso parece que é planetário. Tem outra coisa, que o exemplo é genial. Né? A gente esquece que para a comunicação tem que ter um pressuposto de que as pessoas saibam do básico que está sendo falado. Imagine uma pessoa que entrou agora, foi recomendado para entrar no canal aqui e começou a ver, e no começo ele ouviu as duas palavras Bernardo Castro. Se a pessoa não sabe do que se trata, ou ela dá um pause e vai procurar quem é, ou ela não vai saber exatamente por que você fez esse comentário. Vai atrapalhar o entendimento dela todo aqui? Não, dá para pegar. Mas uma parte ela não pegará e aqueles que estão desde o começo saberão do que está acontecendo. É só um exemplo para dizer que a gente não tem essa mínima preocupação em pavimentar um caminho básico para a gente começar a partir daí construir um mercado comum e começar a... Exato. Se fala então em sentimento e tal, é aí que vem o que você falou agora com relação ao tempo. Quantos nós nos permitirmos sentar, conversar e dar tempo de... Você entendeu o que eu falei? É isso mesmo. Então, voltar ao assunto, a gente volta recorrentemente, constrói uma ideia e vai lidando e polindo ela até que a gente tenha uma sensação de que os dois entenderam basicamente e eminentemente a mesma coisa. Mas hoje em dia, nessa loucura que puxa, a comunidade está muito difícil. Então, a ladeira para o mal entendido e para o ressentimento, porque junto vem ressentimento, um monte de coisa que a gente... Isso é problema em homenagem ao dia de hoje. Está todo mundo psicopático, está todo mundo louco, neurótico, porque a gente não se permite mais um erro do outro, a gente não se permite mais, será que eu entendi errado? Por que será que necessariamente ele ou ela quis me ofender? A primeira premissa é essa, né? Será que não tem uma vazão aí para eu ter entendido errado? Quem se permite isso? Peraí, você quis dizer isso? Só essa frase já abre um espectro para outro tipo de conversa. Mas se a gente não der esse espaço, as pessoas não se abrem uma com a outra, se separam e ficam com essa imagem ruim. Exatamente. Por anos. E aí você tem, realmente, entra num aspecto aí interessante desse papo, que é justamente uma coisa que, enfim, eu venho percebendo ultimamente, né, com uma triste realidade, que é, assim, o diagnóstico de que nós somos uma sociedade muito doente, cara, muito infelizmente, né? E todos nós temos essa parcela, ou essa cota de contribuição na doença coletiva, né, cara? Porque individualmente nós estamos doentes também. E o problema é que parte do princípio de que você, em primeira instância, né, parte da premissa que você não é doente, você não está doente, ou não existe nada de errado contigo, né? E esse é o primeiro grau dessa problemática. E aí a coisa tende a crescer de forma exponencial na medida que isso é externalizado, né, e passa por diferentes camadas de interação com as outras pessoas.
Então, isso é um grande complicador, né, cara? Que acaba contribuindo muito para que essa comunicação seja realmente muito truncada e longe da verdade, né, cara? Então, acaba ficando realmente um relacionamento super superficial e a gente não tem essa oportunidade realmente de investir, né, cara, e explorar, porque isso, cara, inclusive é válido para amizades, tá? Muitas vezes amizades de longa data acabam sendo minadas aí por uma circunstância que ela não corresponde, ou ela não faz jus a esses anos de amizade que construíram, que deram essa base sólida, e você se baseia em apenas um aspecto, que pode ser, inclusive, até sido grave, mas por essa falta de capacidade de construção e de entendimento do ocorrido, pode gerar um desentendimento, às vezes, ou muitas vezes até irreversível, né, cara? Então, é problemático isso também. Temos visto na polarização política aqui exemplos crassos dessa coisa. O que você falou, eu adoro criar expressões e tal, né? Eu chamo um pouco do que você falou de síndrome de Ayrton Senna, né? O que é a síndrome de Ayrton Senna? Cada paulistano se acha melhor motorista do que 80% dos outros. Todos os outros são maus motoristas, menos ele. Ele sempre dirige melhor. Claro que a matemática não fecha, né? Então, todo mundo sempre se acha o eixo, né? Todo mundo está achando assim, só eu fico pensando enquanto eu estou caminhando, só eu estou de olho em tudo, ninguém está pensando, todo mundo é zumbi, só eu estou consciente de tudo que está acontecendo. Não ocorre para ninguém que somos todos iguais, que todos temos um mundo, quando não estamos falando, a nossa mente está pulando de galho em galho, como um macaco, e temos entendimento parcial, e às vezes estou falando com você aqui, em algum momento minha mente se distrai por alguma coisa que você diz, eu vou e volto. Nós somos todos iguais, mas a gente esquece isso na hora e acha que o centro do universo está aqui. Né? Sim. E qualquer coisa que ataque esse centro do universo, na maioria das vezes, eu diria, me ocorreu agora, inconscientemente, a gente nem percebe, mas é uma ameaça para isso, eu me protejo. Como é que a gente se protege? Ao invés de perguntar, ao invés de baixar a guarda e ver, agredindo. A gente agride, a gente se encastela, porque é uma ameaça a essa identidade, a esse ego. No fundo está lá o ego, morrendo de medo de ter alguma coisa complicando, ele estar errado, ele não pode estar errado. Puxa, se eu mostrar que o meu ego está errado, se isso aqui não for legal, se tudo que eu construí for questionado, para onde eu vou? O que resta de mim? Exatamente. Justamente, e porque essa ênfase é dada com tanta força em relação ao ego, né? Apelando para aquela metáfora que eu já mencionei algumas vezes, mas acho tão boa aqui, cara. Vocês me perdoem aí, quem ainda não aguentar mais ouvir esse tipo de metáfora, mas eu vou ter que apelar mais uma vez, né? De que quando o Bernardo Kessler se refere à questão do ego prevalecer, sendo parecido quando, por exemplo, você olha para o céu e está lá o Sol, né? Obstruindo todas as estrelas existentes, né? Elas estão lá, obviamente, não saíram do lugar, não desapareceram, porém, a luz, né, da estrela mais próxima, que é o Sol, é tão forte, tão ofuscante, que ela não deixa com que você tenha acesso a todo um universo que se encontra ali à nossa disposição. Porém, ao cair da noite, a gente passa a ter acesso a todas essas estrelas, né? Então, ele usa essa analogia aí das estrelas, né, em comparação com o Sol, nós sermos tudo isso, né? O céu noturno com as estrelas, inclusive com o próprio Sol, não é que a gente está propondo aqui que o Sol desapareça, é que existe muito mais coisas além do Sol. Então, o ego não deixa a gente fazer exercício, né? Esse perfil autocentrado, né, autorreferenciável, ele não permite que a gente enxergue ou tenha acesso a outras partes de nós mesmos que estão ali sempre presentes, fazem parte do espaço celeste, mas a gente não tem acesso justamente porque o ego é o mais importante, ou seja, é o Sol, eu me basto, é eu que estou certo, eu que estou no centro do universo, quando na verdade é uma grande falácia, né? Então eu apelo por essa metáfora justamente para, né, dar corpo ao que você está mencionando aqui, realmente, de que o ego está sempre ali, está sempre atrapalhando esse processo também. E muito legal isso daí. E aí, até pegando um gancho no tópico, que é a experiência e a comunicação da experiência, né? Sim. Como é complicado. Mesmo nós, se a gente nos permitir, de novo, acho que eu falei isso no começo, se a gente nos permitir crescer, se desenvolver e arrumar um vocabulário melhor, a gente é capaz de expressar aquilo que a gente sente de maneira melhor, usando metáforas, símbolos, artifícios, uma série de outras coisas. Joia! Mas isso também requer o quê? Porque quem vai ouvir tem o mesmo ferramental. Sim. Esse ferramental, ele vai ser filtrado e vai ser isso aqui. Eu vou estar passando um dodecaedro
E a pessoa, se estiver limitada, ela vai só receber um quadrado. Ela vai perder 8 dos lados do que está sendo passado. Exatamente. Não está aqui às vezes, não está aqui. Eu consegui passar, mas quem está recebendo não tem. Também isso conta. Muito. Que é a problemática das premissas, né? A gente já teve um episódio falando a respeito disso, né? Eu acho que vale, inclusive, até mais um episódio, talvez surja mais um aí, que é em relação a essa ideia de que os pontos iniciais ou os pontos de partida, eles não são os mesmos. Nunca são, não são. Então, a gente parte desse pressuposto falacioso de que nós estamos partindo do mesmo ponto de partida, isso gera uma série de problemas também, né? Eles não são porque, bom, aí vai entrar num outro aspecto que não é o tema do episódio de hoje, mas eu sou obrigado a mencionar, de que somos consciências imortais, né, que acreditam na reencarnação, né, talvez não no aspecto tradicional, mas acredito que isso de alguma forma aconteça, e de que carregamos essas influências, né, que trazemos para essa vida, né, dando explicação a alguns aspectos que também a gente já discutiu aqui, né, daquela criança que nasce com um dom específico e isso não tem uma explicação lógica para aquilo lá, né, ou o interesse por determinados assuntos de uma família que foi educada, né, com seus filhos sendo educados exatamente do mesmo modo, e você tem uma criança com destaque ou interesse por um assunto específico que as outras crianças não apresentam. Então, existe aí, me parece, uma carga anterior, né, que já traz para essa vida, para a criança recém-nascida, um ponto de partida diferenciado. Ele não é o mesmo, e não teria por que ser. Então, isso acho que é muito válido nessa questão das premissas, essa dificuldade também de se expressar, mas também na dificuldade de você ouvir, né? Porque quem está falando contigo, né, vai partir de uma premissa que não é a mesma e já vai dar confusão logo de cara, porque a bifurcação que no início pode parecer muito estreita, ela tende a ser ampliada, né, com o passar do tempo, aí, da mesma forma, né, usando agora o artifício das metáforas, né, da mesma forma que agora aquela sonda da NASA bateu naquele asteroide, né, desviando apenas em frações de segundo, mas aquilo é suficiente devido às grandes distâncias para dar um grande desvio lá na frente, né, isso desviar a trajetória de colisão com o planeta Terra, por exemplo. O mesmo é válido para todo o processo de comunicação de algo que você parte do princípio que estaria sendo a base igualitária entre você e aquela segunda pessoa, mas de fato não é. Né? É um problemaço isso. E a gente pode... Você falou uma coisa que é bem interessante. A gente parte dessa premissa, mas ela é furada. Mesmo em pilares em que a gente acha como humanidade, não como pessoas que estão vendo aqui, como humanidade que estão definidas. Né? Não há consenso sobre Jesus. Não há consenso. Não há consenso sobre Buda, sobre Deus. Todos discutimos, o termo é mais ou menos o mesmo. A gente pode traduzir Deus, Deus, God, sei lá o quê, mas não há consenso. Mas a gente parte do princípio que o outro está entendendo a mesma coisa. Exato. Quando começamos a questionar, começamos a crescer, o Jesus, o conceito que eu tinha de Jesus há 30 anos é completamente diferente do conceito de Jesus que eu tenho hoje. Com certeza. Se eu conversar com um amigo que fez o catecismo comigo, nós vamos ter que conversar muito antes para eu saber o quanto ele andou e quanto eu andei. Se ele não andou muito pouco e está com uma visão muito parecida com aquela, os nossos Jesuses são muito diferentes. Exatamente. E agora, transpõe isso para grupos de espiritualistas, grupos de trabalho, famílias e tal. A gente vai crescendo e vai, mesmo convivendo, isso que é mais legal, ou mais trágico, mesmo convivendo, a gente deveria compartilhar certos padrões, princípios, ideias, mas às vezes não fazemos porque o entendimento às vezes fica tão distante, tão díspare, que a gente às vezes não consegue se comunicar. E acho que, de novo, a política mostrou isso. As pessoas não deveriam estar se descabelando por dois personagens. Esses personagens representam supostamente visões de vida, visões de resolução de problemas sociais. Apenas isso, que são cruciais, como toda visão. As pessoas se descabelam, elas são capazes de matar por esse líder. Elas são capazes de brigar com familiares porque pensam diferente. Eles não estão mais reunindo aos domingos, jantares e almoço juntos. Elas estão brigando. Isso é o fim da picada. Isso é, como diria um amigo meu, é o começo do apóstolo. Porque não é possível que a gente chegou nesse ponto. Infelizmente é uma realidade, né, cara? É muito triste, né?
Mas aí, acho que, passando agora um pouco da metade desse episódio, cara, acho que é interessante a gente começar a falar a respeito, né, do caminho inverso, ou do caminho que nós temos como princípio, que foi negligenciado, que é toda essa capacidade de mapeamento, né, do universo consciencial, que as antigas filosofias do Vale do Indo proporcionaram para nós, né? Então, por um outro lado, a gente tem, como esse aspecto não é explorado, a gente parte do princípio de que, né, tudo que é interior ou tudo que é subjetivo não possui uma forma correta ou apropriada ou que seja minimamente alinhada com o mínimo de entendimento, porque cada um é de um jeito. Não, cara, essas filosofias milenares, né, nos dizem que ainda que não haja um aspecto literal para você explorar todos os aspectos da consciência, existe um passo a passo, né? Existe uma sistemática, né? Tanto é que você se surpreende com essa possibilidade de você mapear em níveis conscienciais, né? De etapas a serem vencidas nesse processo todo, que já existe, né? O caminho das pedras pronto, né? Não estou dizendo que isso é definitivo, que eles descobriram a verdade e não nada pode ser questionado, não, não, não. Mas aí, por mais que a gente sou estranho para nós, né, sou alienígena para a nossa forma de entender a realidade, né, no mundo moderno, há de se convir que esses caras se debruçaram sobre esse problema, né, cara, e enfrentaram essas dificuldades e, ao longo do tempo, conseguiram ter um mínimo de mapeamento e dizer, olha, né, o mestre falando com o discípulo, o que você está dizendo não bate, porque eu vivenciei isso, tenta vir por aqui, passar por esse caminho, ultrapassar aquele obstáculo, que você vai entender o que eu estou tentando te passar, né? Então, acho que é muito importante a gente reconhecer de que há um processo milenar aí em andamento, que foi negligenciado, que foi esquecido, sem, obviamente, menosprezar tudo aquilo que o Ocidente, o mundo moderno, ou a tecnologia, ou a ciência proporcionaram para nós, não é essa a questão, mas que há todo um aspecto subjetivo, consciencial, que a gente deixou para trás e que seria muito importante a gente retomar essa exploração, né, cara? E acho que agora também, inclusive, com o reavivamento da utilização de substâncias enteógenas, essas coisas voltam a vir para a mesa, né? Voltam a ser discutidas e exploradas da forma decente que deveriam ter sido feitas desde lá dos anos 60, para justamente nos mostrar essas portas e janelas aí para um universo ainda praticamente inexplorado por nós. Não, legal. Falando em mapeamento, tentando esboçar um mapa daquilo que você falou. Também sou partidário da ideia de que somos uma essência consciencial imortal. Como é a transmigração da alma, seja lá o que for, isso detalhe a gente pode ver, mas compartilho disso. E acho que existe uma boa razão para que quando a gente vem aqui, a gente esqueça a maioria das coisas e poucos de nós se lembrem com detalhes. Deve haver uma razão. Vamos deixar nas mãos do profundo para isso. Tem uma razão também para o fato de que aquelas pessoas que conseguiram identificar algumas plantas que conseguem tirar essa barreira, afrouxar essa barreira e conseguir experimentar, estão nos mostrando um caminho, que é de um contato com o planeta direto. As plantas não foram inventadas em laboratório, estavam aí. E a maioria das pessoas dizem, ao contrário, eu acho que eu já contei isso no programa, ao contrário do que eu imaginava assim, puxa, as culturas primárias foram experimentando um a um até ver que funcionava ou não. Eu achava que era assim, por isso que eu achava que era totalmente empírico. E quando eu fui ouvir um xamã lá no Chile, no Peru, falou, não, elas falam conosco, gente, tranquilo, elas nos dizem o que é bom para... Eu não fiquei experimentando uma por uma. Me veio agora sim tem sentido, né? Esse é um ponto. Aí nós vamos para Stanislav Grof, também com uma terapia ocidental aqui, se permitindo, descobriu que algumas pessoas têm o que eles chamam de emergência espiritual, vem à tona. No Ocidente, se é maltratado, se é mal analisado, se é mal conduzido, a pessoa é dita como paranoica, neurótica, tratamento médico. Se é bem acolhida, poxa, é um crescimento espiritual, vamos te acolher aqui, vamos deixar isso vir à tona e você vai conseguir vir. São milhares de pessoas no mundo. Ele fez a cartografia dele, os hindus fizeram uma cartografia, todo o pessoal da China fez sua cartografia. Elas vão diferir em níveis, alguns em 4, outros falam em 12, vão diferir em nomes, mas basicamente é a mesma coisa. Você lê o livro egípcio dos mortos, teria uma caminhada da morte, toda simbólica até a reencarnação. Compara com o bardo Todol dos tibetanos, também é diferente, mas
tem lá traços em que eles experimentaram. E a velha ideia do que a gente conversou várias vezes, que o Tom Weber adora falar, os 3 passos. Primeiro, a enação, isto é, existe uma instrução para você fazer. Quer saber se está chovendo? Vai até a janela, abre e confia. Então, primeiro, depois, experimente, estica a mão, está olhando, está chovendo. Volta e conta para a sua comunidade. Isso. A comunidade, o que você experimentou, vai referenciar. Diferente do que no laboratório, você pensou mesmo, uma comunidade na ciência, a comprovação pelos pares. Os pares refazem isso também. E uma coisa isso é outra caminhada, é mais amplo. E as cartografias, todos que fizeram essas cartografias, você conhece, ela é uma verdade. Exato. Mais a outra, mas porque é tão gigante, como é que a gente vai querer agigantar? Claro que a nossa ciência vai dizer, não, hoje só existem 115 elementos químicos, vamos dizer assim, legal, conhecidos até hoje, mas as combinações que eles podem ter nesses 94% do universo que a gente não conhece, perdão, dos 6% do universo que a gente conhece, essas combinações, a gente pode falar sobre elas. E sobre o resto, não podemos falar. E é isso que tem que ser. Então, humildade, não podemos falar. E especular faz parte do jogo. Mas, voltando ao tema, buscar um fio condutor que nos permita conversar sobre e não depreciar a experiência de cara. Nossa, exatamente. De coisas que não tem nada a ver. Eu até passei um link esse fim de semana sobre 4 cientistas que estavam falando das experiências deles espirituais. Acho que depois você dá uma olhadinha, de 1 hora de duração. Muito legal. Sabe o que, para resumir um pouquinho, não fazendo um spoiler, muitos cientistas que têm experiências espirituais, eles não revelam isso, porque eles seriam ridicularizados, mas eles, na mesinha do café, com muita calma, explorando devagarinho, eles cochicham entre eles e compartilham várias descobertas. Mas sabem que não, eles até brincam, sabem que não podem sair do armário, sabem que não podem revelar isso, porque a carreira seria vilipendiada, a carreira seria prejudicada. Olha que loucura. Exatamente, é muito louco, né, cara? E isso também me faz lembrar uma vez que perguntaram para o Bernardo Kastrup se ele, encontrando com os seus ex-colegas do CERN, ou pessoas assim mais com a cabeça interpretando o universo da forma cartesiana, newtoniana, se agora reencontrando com essas pessoas, se haveria algum papo, algum interesse. E ele falou que, surpreendentemente, ao se conversar com as pessoas, justamente, né, nesses ambientes, num cafezinho, né, ali no 1 a 1 ali, conversando na intimidade, muitos revelam que aquilo que ele diz faz sentido, que não é algo assim absurdo, algo, né, que eles também acham que realmente faz sentido o que ele está dizendo, né? Então você vê que, infelizmente, por causa, né, desse preconceito, da forma como a gente transita no mundo mais externo, essas coisas são negligenciadas, as pessoas acabam se tolhendo, né, em relação a essas opiniões, e infelizmente a gente acaba transformando ou deixando tudo muito mais complexo, né, cara? Olha só, como é forte o padrão estabelecido por uma comunidade que só aceita algumas coisas. Algumas pessoas, por dependerem dela, a maioria desses cientistas falava, eu dependo profissionalmente, eu preciso desse trabalho, eu sou pesquisador-chefe, eu sou o reitor da universidade, eu faço um papel ali, eu faço pesquisa, eu não posso revelar, inclusive eu não posso nem escolher como objeto de pesquisa isso. Uma lá conta, se você ver o vídeo, eu cansei de mandar sugestões, isso aqui não é objeto de pesquisa. O quê? Telepatia? Telepatia não é objeto de pesquisa. Ah, mas eu tenho aqui 3.000 casos. Isso não é objeto de pesquisa na nossa universidade. Isso aqui não é reconhecido. Esqueça. Só tem que fazer fora, ou então fazer uma carreira primeiro, se bastar, não depender disso para poder vir à tona e você colocar. Está mudando. Só o fato de ter esse debate, como te mostrei, outras coisas estão mudando, mas ainda, para os que não têm esse poder, para os que ainda dependem totalmente disso, são tolhidos. Exatamente. E você tem um outro aspecto também que é importante nessa discussão, cara, que também tem a ver com o tema desse episódio, que é essa questão dos estados alterados de consciência. Muitas vezes, o que acontece? Uma característica que talvez tenha sido justamente o resultado, né, dessa observação que a gente falou lá no Antigo Oriente, né, dos mestres passarem para os discípulos, toda essa sistematização de exploração do ambiente consciencial,
justamente essa capacidade de reportar, né? Ainda que seja através de símbolos, mitos ou metáforas, era reportado isso, né? Mesmo que fosse de boca em boca, para os outros, de alguma forma. Porém, eu acho que, devido à nossa falta de mapeamento, algumas vezes há esses estados de consciência, esses estados alterados de consciência sendo acessados de alguma forma, né? Mas devido à nossa confusão mental e falta de sistematização, ou falta de atenção, muitas vezes também, eu acho que também é um outro aspecto, você não reporta isso, né? Ou isso não é reportado, ou você não dá importância para isso, não deve ser nada, porque você nunca ouviu falar, nunca teve apoio de alguém, nunca foi atrás desse tipo de experiência, isso acaba entrando no, sei lá, em algum aspecto de ostracismo, né, cara? Fica ali guardado e acaba sendo esquecido. Então, isso entra muito no nosso papo, né, do número 100, né, que a metacognição, que a metacognição é justamente essa capacidade de você refletir a respeito daquilo que está ocorrendo. Opa, eu estou tendo a experiência, mas por que eu estou tendo essa experiência? Qual que é o meu papel nisso, né? Então, essa capacidade de reportar também entra na problemática aqui discutida hoje, que é essa ideia da falta de comunicação ou da comunicação inadequada, né? E muitas vezes tem a ver com aquilo que você mencionou no início, de que antes da comunicação mal feita, tem também um aspecto da atenção, né? Ou da falta dela, né? Você não está atento àquilo, né? Ou você nunca leu nada a respeito. Então, você pode passar por um estado alterado de consciência, sei lá, ficar meio confuso naquele momento, porque geralmente é rápido, né? Coisas de frações de segundo, e depois você retorna àquele estado que é o natural, ou seja, né? Você está identificado com o seu ego ali, com a narrativa que fez você construir a sua identidade ao longo da existência, e passa batido, e aí acaba entrando no rol do esquecimento, né, cara? Também esse é um outro problema que eu acho muito sério nessa discussão. Quer ver outra coisa aqui também, que nesse mesmo espectro, dependendo do paradigma, e a maioria dos paradigmas são assim, a pessoa tem uma experiência dessas e a referência dela qual é? Isso é coisa de louco. Será que eu estou ficando louco? Calo-me. Exatamente. Esqueço. Fico até preocupado. E às vezes, só quando ela vai ouvir outra pessoa contar a mesma coisa, uma pessoa que ela vê que não é louca, que não. Então, e a segunda e a terceira, muitos despertam isso quando vê que é mais comum do que ela imaginava. Mas, de novo, tudo que envolve a palavra que começa com psico, a nossa sociedade tende a depreciar, tende a dizer é coisa de louco. Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, é coisa de louco. Está mudando? Tem mudado muito. Mas antigamente é sinônimo de tratamento para louco. Exato. E substâncias enteógicas é droga. Então, até que o nome antigo era alucinógeno. Te tira, que causa alucinação. E não necessariamente. Às vezes a pessoa está vendo uma realidade que é muito mais concreta do que isso daqui. Exatamente. E é interessante, né, cara, como mudou também, né, essa forma de você encarar, né, mas justamente eu acho como um resultado do paradigma predominante de encarar simplesmente a consciência como o resultado de reações químicas neurais, né, simplesmente a consequência de interações metabólicas, né, dentro do cérebro, e aí, pum, nasce a consciência de alguma forma milagrosa em algum momento, e aí você vai encarar qualquer substância que tire você desse estado, necessariamente como algo que está errado, algo que não deveria estar funcionando. Opa, peraí, você está me mostrando algo que desvia daquilo que deveria ser o ideal, né? Como interpretação da realidade ideal, que hoje a gente sabe que é simplesmente aquilo que nós chamamos de realidade consensual. É simplesmente isso. Uma questão de que, no consenso aqui, nós decidimos que realidade é isso. Porém, é uma decisão nossa. Isso não significa que a realidade por si só, ela na origem dela, tem que bater com aquilo que nós decidimos. Né, macacos recém-descidos das árvores que moram num planeta na periferia da Via Láctea, decidiram definir como realidade, né, cara? Isso fica realmente muito complicado você partir desse ponto de vista. E exige um grau de humildade muito grande, porque a gente avançou pra caramba, e é muito bom. E aquele que avançou muito, que sabe muito, ele tem um risco enorme de cair na arrogância de que está perto do topo do Himalaia. E esquece que, além do Himalaia, tem mais umas 500 montanhas para ele escalar, só nessa vida aqui, que ele poderia, não necessariamente ele fazer, mas ele poderia perguntar para os outros que fizeram, para fazê-lo crescer e expandir o paradigma dele. A maioria de nós não faz isso, a maioria de nós, para se sentir confortável, de novo, talvez porque vai dar uma sensação de segurança.
vai dar uma sensação de que meu chão não é tão sólido quanto eu imaginava. Eu faço o quê? Exatamente. É muito fácil, que não é muito fácil, é muito fácil reproduzir Sócrates, né? Só sei que nada sei, ha, ha, ha. Da boca para fora, que a maioria no ego lá, o pequeno Maradona lá dentro, mas eu sei mais do que os outros. Aqui entre nós dois, eu sei mais do que todo mundo, né? É muito difícil. É muito difícil para um cientista tradicional, materialista, reconhecer que, puxa, tudo que eu estudei, tudo aquilo que conforma o mundo que eu entendo, legal, é parcial, dá conta disso, daqui tem muita coisa que não dá conta, eu preciso me abrir para isso, pelo menos escutar. Você chegou hoje, né? É difícil. E tem um outro problema também. A montanha dela é tão confortável que é difícil ela abrir mão. Desculpa. Não, tudo bem. O que eu ia falar também que tem esse aspecto que você falou do confortável, que eu acho que também contribui bastante para haver essa dicotomia entre o sentir e o expressar, né? Como a gente vive numa sociedade muito doente e a gente acaba percebendo que, enfim, cada vez mais, muito infelizmente, né, aí no mundo, aí fora, o que vale é a lei do bateu, levou, né, cara? As pessoas elas acabam sendo muito, bom, sei lá, utilizar uma metáfora mais uma vez, né? O coração se fecha, né, cara? Ou seja, eu não vou mais revelar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, porque é perigoso, né? Toda vez que eu menciono isso, eu levo uma chalapada, alguém me revide de forma violenta, então eu vou me fechando dentro desse sentido, e os sentimentos e as emoções vão ficando cada vez mais reprimidos, né, cara? Esse é também um outro problema muito sério, porque, como nós mencionamos no início desse episódio, isso é a maior parte de nós, né? Nós carregamos com a força da natureza, esse universo instintivo, que ele é gigante, ele é como se fosse um oceano em fúria, que ele é muito mais forte do que nós, e a gente tende a achar, ou gostamos de pensar que nós estamos no controle das coisas, na verdade nós não estamos, e isso passa a ser completamente barrado por nós, né? E aí eu vou ficar aqui só na superfície do discutir o superficial contigo, não vou me abrir, não vou falar o que de fato estou sentindo, porque às vezes que eu demonstrei isso, me ferrei. Então você vai se fechando nessa concha, né, cara, onde todo o universo de possibilidades é deixado para trás, e aí, como isso vai criando um hábito, na verdade é um círculo vicioso, né? A sociedade se move através desses parâmetros. Quando alguém resolve se abrir para você, você interpreta como fraqueza. Tá vendo aí, ó, a pessoa que está chorando aí, ó, o fraco. Olha a pessoa que está demonstrando os seus sentimentos, as suas emoções, passa a ser invertido, né? Você inverte a interpretação daquilo e algo que deveria ser importante. Opa, então a partir daí vamos conversar, vamos aprofundar. Não, você rechaça. Ou você passa a ter essa visão que você falou, maradonística, né, de achar que aquela pessoa é inferior a você, porque, olha, coitada, tá lá descontrolada, tendo emoção, e eu tô aqui firme e forte. É um outro problema também, muito sério. Bem colocado. Então, para reforçar o Dia Mundial da Saúde Mental, mesmo aqui em Angola, país africano, que supostamente com muitas diferenças com relação ao Brasil e tal, estava lendo no jornal hoje, um dos assuntos sérios do país, alto índice de suicídio entre jovens. Então, as sociedades em geral estão muito mal, nós estamos muito mal. O que a gente espera quando a gente se encontra? E aí, tudo bem? A gente espera que o outro diga tudo bem. A gente não espera que a pessoa se abra para dizer o que ela tem, a gente não é capaz. Ela, como você falou, ela não tem nenhum incentivo para poder se abrir, a não ser num profissional. Quantos amigos são ombro a ombro que a gente tem ali para poder falar mesmo? Então a gente não extrapola, não coloca, sufoca aqui. Claro que vai ficar muito ruim. É fundamental. E, de novo, o tema de hoje, expressar aquilo que está sentindo. Como é subjetivo, requer, de novo, o ferramental para entender, a disposição de entender, para a disposição de não julgar. Esse é outro assunto que a gente tem que voltar um dia. Ele vai ter aqui um filtro aqui que vai estar moral, né? Certo, errado, adequado, inadequado. Quando eu teria que baixar isso, medir o que está acontecendo. Para que eu possa. Às vezes a pessoa só quer falar. Só precisa falar, e só isso já dá um alívio. Depois a gente pode ver como perdemos essa capacidade. Perdemos. A questão que você falou da fraqueza é impressionante como a gente considera um demérito sentir. Sentir-se fraco, sentir-se dizer não sei, dizer tenho dúvida, dizer hoje não dá. Existe uma forçação de barra, uma exigência para que a gente seja
forte, sorridente e feliz todo santo dia. Exato. E é uma interpretação muito rasa da realidade, né, cara? Onde você negligencia todos os sentimentos, coloca eles para escanteio, e qualquer um que expressa isso passa a ser fraco. Então, assim, parece que a gente vive numa sociedade robotizada, imediatista, né, superficial, onde toda vez que um assunto mais profundo entra em jogo, as pessoas desconversam ou tendem a falar, infelizmente eu já ouvi isso, não vamos filosofar agora não, aqui não é o momento de fazer filosofia, né? Quando que, né, num momento assim tão, sei lá, como é que eu vou explicar isso, tão fora do foco, transpassa essa ideia que a pessoa nem sabe o que é filosofia, de fato. Então, assim, fica muito complicado, cara. Mas eu acho que a única forma, né, acho que já caminhando em 5 minutos para o final, da gente tentar remediar isso, é começar a falar sobre isso, né, cara? Acho que o primeiro passo é justamente isso, levantar essa bola, né? Para que a partir de então a gente comece a explorar esses outros aspectos, né? Que para a gente tentar trazer o mínimo possível de cura para a nossa sociedade, né, cara? É começar a falar a respeito disso e explorar esses assuntos de forma decente, né? Tanto é que muita gente fala, pô, mas os seus episódios de Contatos de Histórias, 1 hora é bastante, eu não tenho esse tempo. Mas como é que a gente vai discutir algo decentemente, sendo que essa é a nossa proposta, se não for pelo menos no mínimo 1 hora, né? Eu entendo que ninguém hoje em dia tem mais tempo, né? Mas assim, seria cair no próprio erro, né, da crítica que nós estamos fazendo se a gente diminuísse esse tempo para meia hora, 20 minutos ou 10 minutos, né? Não daria para fazer. Então, passa por aí também, né, cara? Por favor, né? Eu também eu acredito ferrenhamente de que quando a questão, o assunto, o tema verdadeiramente nos importa, a gente acha o tempo. Naquilo que nos importa, a gente acha Exatamente. Concordo contigo. o tempo. Desmerecendo quem acha que não tem, talvez não seja tão importante para ela, talvez seja importante para outras pessoas. Né? Esse é o ponto. Outro ponto que eu acho que era legal falar era, falando da expressão, né? Não é só as pessoas que têm um tipo de sexualidade que não é bem vista pela sociedade, que está num armário e está aos poucos indo para fora. Não é só os cientistas que querem pesquisar consciência fora dos laboratórios que precisam sair do armário. Eu acho que todos nós que sentimos, que temos sentimentos profundos, enclausuramos, ele precisamos colocar isso para fora. Como diria o grande Machado de Assis, não todos os ouvidos serão ouvidos. Haverá ouvidos dispostos a ouvir. Tem que procurar, tem que selecionar. Se a gente não colocar para fora, continuaremos com esse nível de insatisfação pessoal, suicídios elevados, casos de depressão consequente. A sociedade é psiquicamente doente. Exato. Resolução de problemas através do conflito. Exatamente. Violento e sem conseguir se entender. Exato, e aí a gente acaba resvalando também, né? É inevitável falar sobre isso, né? Que a gente está vivendo esse momento, né, de disputa política, onde se apega muito às ideias, né, e se confunde ideias com pessoas. Cara, isso é tão tosco, raso, tão início do rodapé, né, cara? Que fica muito complicado. Você achata toda a profundidade dos relacionamentos ao você confundir pessoas com ideias. E aí você passa a menosprezar as pessoas justamente por essa falta de profundidade, né? Ou nesse aspecto superficial de interpretação da realidade através daquilo que é demonstrado, né? Ou seja, você vê a aparência é o suficiente para mim. Já julguei, já avaliei, já sei o que está se passando. Quando nós sabemos, né, que muito pelo contrário, todo o universo subjetivo se encontra por trás, né, de uma aparência que não vai nunca transpassar aquilo que a pessoa de fato é. Quanto mais uma ideia que aquela pessoa adquiriu, muitas vezes por contágio, nem foi ela que simplesmente elaborou aquela ideia ou pensou profundamente a respeito daquilo, né? Sabemos que a maioria das verdades que nós consideramos como válidas, elas foram adquiridas por contágio e não por um trabalho interior massivo. Então, cara, tudo isso acaba gerando um complicador tão grande, cara, que fica às vezes até impossível de conversar porque a pessoa está tão pegada e arraigada àquelas ideias que ela simplesmente, em primeiro lugar, ignora quem ela é, né? E em segundo, ela filtra a realidade de tal forma que ela também julga os outros pela mesma régua, né? Ou seja, se a pessoa está expressando tal ideia, a pessoa é aquela ideia e não uma outra coisa, né? Infelizmente. Isso é infelizmente. A ideia, toda ideia é uma visão de mundo, ela é necessariamente parcial, ela muda.
A pessoa até esquece, às vezes elas divergem ali, pegando uma questão política, a gente diverge aqui, mas as duas se compadecem com a miséria humana, as duas se compadecem com outros aspectos da vida, as duas choram quando vê um tipo de filme. Às vezes a gente tem muito mais em comum e esquece de valorizar aquilo que a gente tem em comum e ressalta as nossas visões diferentes, temporais e parciais em relação a uma coisa. Quantos não lamentam, mas eu briguei com aquele cara por causa disso. É muito tosco, né, cara? É verdade. Ai, cara, bom, infelizmente, cara, estamos chegando aqui ao finalzinho, né? Deu, mas deu, hein, cara? Então, nosso primeiro episódio internacional deu certo. Vamos... A próxima você vai na Estação Internacional. A sua missão é subir na Estação Internacional. Quem dera pudesse fazer algo assim, né? Mas tudo bem. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua grande participação, mesmo em Angola, mesmo do outro lado do Oceano Atlântico. Você está sempre à disposição e sempre fazendo com que esse projeto aqui não morra. Muito obrigado mais uma vez por estar à disposição. Peço também às pessoas para curtirem o canal, darem os seus likes ou fazerem os seus comentários. E até a próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos, Milton. Muito obrigado. Valeu, garoto. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.